Fala pessoal, eu sou o Vitor falando. Vocês estão sabendo aí que nossas aulas terão que ser de forma virtual, né? Pelo menos nas próximas semanas. Então vamos ter que dar continuidade no assunto da nossa disciplina, né? De Física Experimental Geral, de Energia. E para os que não foram para a minha aula ainda, sou o Victor Cardoso, sou engenheiro civil e sou o professor de vocês da disciplina de Física Geral Experimental e Energia, né? Bom, nós tivemos 4 aulas presenciais, né? Tivemos 2 aulas em fevereiro e 2 em março. E a aula de hoje e da próxima semana, excepcionalmente, serão de forma virtual, certo? E aí, até agora, o calendário está mantido, certo? Bom, pessoal, eu sempre gosto de trazer nas minhas aulas os resumos das aulas anteriores. Mas eu gravei aqui o vídeo, só que ia ficar muito longo, né? E vamos começar mesmo da nossa aula de hoje, que é momento de uma força. E aí eu começo perguntando para vocês, vocês lembram da segunda lei de Newton, que dizia que velocidade é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem uma força também para o nosso conteúdo de rotações, que a gente chama torque, ou momento de uma força. E ele é definido pela força vezes a distância do braço de alavanca, né? E essa força, ela é aplicada em qualquer direção, né? Com um ângulo, quaisquer ângulos. Mas a força que realmente atua, que faz o torque, é uma força que tem que ser perpendicular ao eixo que está sendo aplicado. E aí o livro traz essa forma com o seno de θ para quaisquer casos, né? Mas a gente sempre tem que decompor as forças, né? Vetorialmente, e descobrir qual é a força que é perpendicular àquele eixo. E aí você pode aplicar direto, sendo a força vezes a distância. Sendo que essa força tem que ser a perpendicular. Se não for, aí você escreve dessa forma, com relação ao seno do ângulo, que faz da força com o braço de alavanca, certo? E aí eu trouxe o assimile aqui do livro de vocês, né? Que o torque depende linearmente da força e da distância. E essa distância do ponto de aplicação, né? E aí essa força é perpendicular, como eu já falei, ao ponto de aplicação e o eixo de rotação. E a unidade, a grandeza física, é Newton vezes metro. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, até do livro, e vocês podem pausar e continuar, e tentar fazer sozinho e continuar assistindo o vídeo, certo? Então vamos lá. Uma barra, ela está livre para girar horizontalmente, a partir de uma extremidade. E o lado oposto, ele recebe uma força horizontal de módulo F igual a 20 newtons. Qual é o torque que atua sobre essa barra? Bom, a questão está dizendo que a barra ela está presa aqui, nesse sentido, né? Mas ela tá livre nesse sentido aqui, ou seja, ela está podendo rotacionar, ela está podendo se movimentar, está podendo vir para cá, né? E aí ele dá a distância, dá a força e dá o ângulo que está sendo aplicado essa força, né? E aí lembrando, a gente sempre tem que decompor essa força numa força da mesma direção que está aplicado aqui a barra, né? E na direção perpendicular, certo? Lembrando aí de decomposição de vetores. Bom, e aí como eu falei, a gente precisa decompor, né? Um fx aqui e um fy. Certo? Bom, e aí qual é a força que vai forçar o torque? Vai ser sempre essa força perpendicular aqui, né? Ao braço de alavanca.
Então, ou eu posso fazer direto, ou eu posso usar aquela forma do slide anterior. Se eu usar direto, eu sei que o seno de 30, ele é meio. E a força que é aplicada, ela é igual a 20. Ou seja, a componente Fy, ela vale o quanto? 10 newtons, né? E aí 10 newtons vezes essa distância 1,5 dá quanto? Dá 15, né? Ou eu posso usar a fórmula que está dada no livro, que é força vezes distância vezes o seno de θ. E aí é 20 vezes 1,5 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, vezes 20 vezes 1,5 dá 15 Nm. Ou seja, a mesma resposta que eu disse. Mas fiquem atentos, porque a questão ela pode pregar alguma pegadinha, né? Colocar um ângulo que não seja o ângulo formado pela força e pelo braço de alavanca, e aí confundir vocês, né? Por isso que é importante vocês fazerem a decomposição vetorial para enxergar melhor o problema, certo? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma partícula, né, de uma massa m, a uma distância d do ponto O, certo? E aí, nessa massa m, é aplicada uma força perpendicular a essa distância, ou seja, 90 graus com essa distância, né? E aí, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Vocês lembram da relação que a gente deu na primeira aula de aceleração linear e aceleração angular? A aceleração linear é a aceleração angular vezes a distância ou o raio, né? No caso aqui seria d, que é essa distância. Se a gente substituir o a pelo d∝, a gente fica que força é igual a massa vezes a distância vezes a aceleração angular, certo? Gravem essa informação. Bom, como a gente disse, força é massa vezes distância vezes aceleração angular, certo? Vocês lembram também que a gente definiu o torque como sendo a força vezes a distância vezes o seno do ângulo, né? E aqui no caso o seno do ângulo é 90, ou seja, igual a 1, né? E aí se a gente colocar tudo em função de F, a gente tem que força é igual ao torque dividido pela distância vezes o seno de 90, certo? Se a gente igualar esse primeiro F com esse segundo F, a gente tem que torque sobre distância vezes o seno de 90, que é 1, né? É igual a massa vezes distância vezes aceleração angular. E aí, a gente coloca tudo em função do torque. A gente encontra aqui massa vezes distância ao quadrado, né? Multiplica aqui em cruz. Vezes aceleração angular. E aí eu pergunto a vocês, quem é massa vezes distância ao quadrado? Ah, é o velho momento de inércia, né? Certo. Então, o momento de inércia de uma partícula é I igual a m vezes d ao quadrado. Então, o torque vai ser o quê? Vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular, certo? E aí vocês viram que ao longo da disciplina, a gente tenta relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares, né? E aí a gente tem que força é massa vezes aceleração, que é a força linear, vamos assim dizer, e o torque, que é essa força que é girando, né? Ela é o momento de inércia vezes essa aceleração angular, certo? Vamos fazer agora um exercíciozinho de fixação. Pausem o vídeo, dêem uma lida e depois vocês tentam fazer sozinho e retomam o vídeo, ok? Vamos lá. Aqui o problema ele dá uma barra de um comprimento de 1,2 metros, uma massa de 5 kg. E aí ele diz que tem uma força aplicada, né, de 50 newtons a 0,8 metros do apoio, né? E aí ele fala que essa barra está engastada aqui, né? Aliás, ela não está engastada, mas ela está impedida de fazer movimentos nesse sentido aqui, né? Mas ela está livre para rotacionar, ou seja, está livre para girar para cá.
E aí vamos fazer até uma convenção, pessoal, que é a regra da mão direita, né? Vocês pegam a mão direita e colocam o polegar para você, certo? Quando a gente está girando nesse sentido, a gente diz que o momento é positivo, certo? Quando a gente está girando aqui no outro sentido, aqui vai ser negativo. É uma convenção que tem para torque, mas aí vocês vão usar pouco nessa disciplina, vocês vão usar mais na disciplina de estrutura, certo? Então vamos para o primeiro tópico, que é descobrir o torque dessa barra. Bom, quem é o torque que atua sobre essa barra? A gente viu que o torque é força vezes distância vezes o seno de θ. A força é 50 newtons, a distância 0,8 metros. Fiquem atentos que é a distância do ponto de aplicação, certo? Até aqui. E o seno de 45, certo? Então, multiplicando tudo isso, dá 28,3 Nm. O item B, ele pergunta qual a aceleração angular sofrida pela barra. Quando eu aplico essa força, vai existir uma aceleração angular nessa barra, né? E aí, como é que a gente encontra? Lembra que a gente definiu que o torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular? E aí, se a gente deixar tudo em função da aceleração angular, a gente vai perceber que ela é igual ao torque dividido pelo momento de inércia. Tá, no item A a gente descobriu o torque. E quem é o momento de inércia dessa barra? A gente viu isso na aula de exercício que a gente teve em sala, na questão 4, que pedia para provar quem era o momento de inércia quando o eixo de aplicação é na extremidade. E aí a gente usou o teorema dos eixos paralelos e descobriu que o momento de inércia de uma barra, que no sentido na extremidade, ela é igual a 1/3 de massa vezes distância ao quadrado. E aí ele deu a massa, que é 5 kg, e o comprimento dessa barra, né, essa distância, é 1,2. E aí isso aí é igual a 2,4 kg no metro quadrado. Certo? E aí a gente tem o torque e a gente tem o momento de inércia. E a aceleração angular vai ser o torque sobre o momento de inércia. Ou seja, 28,3 sobre 2,4 dá igual a 11,8 radianes por segundo, né? Que é a aceleração angular. Tudo bem? Certo. Na nossa aula a gente já viu conceitos de movimento circular uniforme, momento de inércia, energia cinética e teorema dos eixos paralelos, né? Essa unidade foi concluída. Na aula anterior, a gente discutiu sobre momento angular, certo? E na aula de hoje a gente discutiu sobre momento de uma força, ou torque. Na próxima aula, pessoal, a gente vai abordar esses dois conteúdos, que vai ser equilíbrio de rotação de corpos rígidos e solução de problemas de equilíbrio de corpos rígidos, certo? Bom, a aula de hoje foi isso. Obrigado, tá? Fique com Deus.